Esse vídeo tem o objetivo de falar sobre um assunto que eu vejo que pode afetar a vida de qualquer um de nós, que é o medo de nós realmente defendermos o que nós acreditamos, a fé que nós temos, principalmente quando a nossa opinião, a nossa fé é voltada para o lado religioso. E muitas pessoas elas se sentem inibidas de falar e defender o que elas realmente acreditam. E o exemplo de Nicodemos, falando por esse aspecto mais religioso, para mim, ele mostra como um exemplo de uma pessoa que teve medo, mas que no final das contas ele defendeu aquilo que acreditava. E eu gostaria de falar sobre ele com vocês. Nicodemos, ele era um fariseu. E Nicodemos, ele estava entre os fariseus mais importantes que existiam naquela época, um dos líderes religiosos mais importantes dos judeus, porque ele participava do Sinédrio. E o Sinédrio era como se fosse um supremo tribunal para os judeus. Então todos aqueles que participavam do Sinédrio eram homens respeitados, eram homens temidos. E Nicodemos fazia parte desse Sinédrio. E o que é interessante é que aqueles fariseus, a sua grande maioria, rejeitava a mensagem de Jesus Cristo. Mas não era assim com todos. E existiam alguns que eles não tinham essa reação. Na verdade, eles ouviam o que Jesus falava e gostavam, se apegavam àquilo. Mas acontecia um problema nisso. Mesmo fariseus poderiam aceitar a mensagem do Cristo. Mas qual era o problema que eles enfrentavam e provavelmente o próprio Nicodemos também enfrentou? Veja o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 42 e 43. Diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. É interessante que o texto mostra que líderes religiosos judeus, que na sua grande maioria dos líderes, dos fariseus, eles rejeitavam a Jesus, dentre esses existiam alguns que aceitavam a Jesus Cristo. Mas eles não tinham coragem de confessar a sua fé, justamente porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Ou seja, aqueles outros que não acreditavam em Jesus, eles dominavam sobre aqueles que tinham evidências de que Jesus era o Cristo. E aqueles que tinham evidências, que queriam confessar a fé, mostrar que realmente tinham fé em Jesus Cristo, eles se guardavam, se silenciavam por conta do medo de serem expulsos. Mesmo eles tendo visto várias evidências e razões para ter fé e acreditar em Jesus. E o versículo 43 mostra que o que é que estava no coração deles. Eles preferiam a aprovação de homens do que a de Deus. Então, para muitos daqueles fariseus que viam que Jesus era o Cristo, perder o cargo deles, a liderança dele, como uma liderança, ser temidos como eles eram, como líderes, ser expulsos da sinagoga, era algo que fazia eles, mesmo vendo grandes evidências em que Jesus era o Cristo, fazia com que eles desistissem de ver isso, de admitir isso, de confessar isso, por conta da posição que eles ocupavam. Isso provavelmente deve ter afetado o próprio Nicodemos, porque Nicodemos ele era um membro do Sinédrio e era um homem muito respeitado como fariseu. Mas o que é que aconteceu que pode mostrar que ele estava sendo afetado por esse medo de confessar a fé dele? Vejam, por favor, ainda no livro de João, capítulo 3, os versículos do 1 ao 5. A gente vai ver que Nicodemos ele foi falar com Jesus Cristo. Mas veja um detalhe que mostra algo que acontecia ali que estava incomodando o próprio Nicodemos. João 3, o versículo 1 diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até aqui a gente já pode ver um ponto interessante. Nicodemos,
quando ele foi falar com Jesus Cristo ele estava disponível em vários momentos do dia. Mas ele escolheu a noite para falar com Jesus Cristo. Provavelmente ele estava com vergonha de ver Jesus ali, com medo, na verdade, de ser encarado como um cristão, como uma pessoa que estava querendo seguir a Cristo, e ele sofrer as consequências, perder a moral como fariseu, ser expulso da sinagoga. Então ele foi meio que escondido, disfarçado à noite, para ninguém pudesse observar, identificar que era Nicodemos aquele que estava conversando com Jesus. Mas o que é interessante é que no versículo 2, ele admite que tudo que ele estava vendo ali sobre Jesus Cristo provava que ele era o Cristo. Tanto que ele fala, né? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele, com a pessoa que faz isso. Então ele está admitindo que Jesus era o Cristo, que estava vindo ali da parte de Deus. Tanto que ele chama o próprio Jesus Cristo de mestre. Então ele reconhece a autoridade que vinha da parte de Jesus. E aí, se você quiser observar o capítulo 3, você vai ver uma conversa muito interessante sobre nascer de novo entre o próprio Nicodemos, que ele não entendia o que significava isso, e Jesus Cristo. Então a gente vê que o fariseu Nicodemos, ele admitia que Jesus era o Cristo, que ele vinha da parte de Deus, por conta dos milagres, de tudo que ele fazia. Mas ele tinha medo de assumir isso, de confessar isso publicamente às outras pessoas. Então, o que aconteceu? Ele conversou com Jesus, provavelmente pelo contexto, a gente vê que o próprio Nicodemos viu ainda mais que Jesus era o Cristo. Mas algumas poucas informações que nós temos sobre Nicodemos mostram que provavelmente o Nicodemos passou a ter mais coragem de defender o que ele acreditava. Como é que a gente pode observar isso? Vejam agora, ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 7, algo que Nicodemos fez e que mostrava que ele realmente estava começando a ter coragem de defender a Jesus, a sua fé, o que ele via em Jesus. A gente precisa primeiro entender o contexto. Jesus ele estava pregando às pessoas. E aí os guardas estavam vendo aquilo e vieram até perto dos chefes, dos sacerdotes e dos fariseus. E entre esses fariseus que estavam ali reunidos, e os guardas vieram até eles, estava também Nicodemos. Veja o que aconteceu. João capítulo 7, os versículos do 45 até os 52. Veja o que diz aí, começando no 45. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Então eles responderam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então aqueles fariseus estavam repreendendo os guardas por não terem pegado Jesus quando ele estava falando com as pessoas. Mas aqueles próprios guardas estavam admitindo que realmente Jesus era muito diferente. E entre esses fariseus que estavam criticando os guardas e criticando o povo, chamando de uma ralé, estava ali, entre eles, Nicodemos. E veja o que Nicodemos falou e mostrou um pouco da fé que ele tinha. O versículo 50 diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galiléia? Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. Então, naquela situação, Nicodemos, que tinha conversado com Jesus, tinha procurado Jesus em secreto, ele, de certa maneira, indireta, de uma forma indireta, ele tentou defender Jesus. Tanto que ele fala, né? Na nossa lei que a gente segue, a gente pode condenar alguém sem ouvir ele? Então ele estava tentando proteger a Jesus Cristo. Porque aqueles homens, eles estavam dispostos a expulsar e a prejudicar a vida de quem quer que fosse que estivesse discordando do que eles pensavam.
Então Nicodemos mostrou que naquele momento ele não estava ao lado do pensamento daqueles outros fariseus. Então ele mostrava que estava começando a demonstrar coragem de defender o que ele acreditava, mesmo diante de uma situação que ele corria risco de perder o cargo, o prestígio, o status, o respeito que ele tinha daquelas pessoas, que eram as pessoas temidas por todo o resto do povo. Mas existia uma outra situação em que demonstrou ainda mais que Nicodemos ele estava adquirindo coragem para defender a fé que ele tinha, para confessar a Jesus Cristo. E essa situação foi quando ocorreu a morte de Jesus. Depois que Jesus foi morto, ele ficou morto e aí José de Arimateia resolveu buscar o seu corpo para sepultar a Jesus Cristo. Veja o que aconteceu nessa tentativa de José de Arimateia de sepultar a Jesus. José de Arimateia, naquele caso, era um homem rico, muito estimado, muito respeitado também. Vejam João, capítulo 19, os versículos do 38 até o 40. E a gente vai ver um pouco aí sobre Nicodemos também. Diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Note o que é interessante. Inclusive o próprio José de Arimateia, que era um homem rico, ele também estava se sentindo com medo de expressar a fé que ele tinha, que ele teve também em Jesus Cristo. Mas o que é interessante é que tanto José de Arimateia como Nicodemos, eles aceitaram correr o risco de perder todo o status, o respeito que eles tinham, porque eles foram lá para sepultar a Jesus. E o que é interessante é que Nicodemos ele levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E essas especiarias elas eram muito caras. E essa quantidade que eles estavam levando, que Nicodemos levou para sepultar Jesus, era uma quantidade que mostrava que aquela pessoa que recebia essa quantidade de especiarias no seu sepultamento era alguém muito importante. Era uma pessoa que deveria ser respeitada, como se fosse realmente demonstrando que ele era um rei. Então a gente pode observar nesses versículos que Nicodemos, mesmo no começo, tendo tido medo de defender o que ele via, o que ele acreditava, ele aos poucos começou a entender que era importante ele fazer isso. Ele defendeu indiretamente diante dos outros fariseus que estavam enraivecidos e ele, nesse momento aqui, demonstrou que estava respeitando a Jesus Cristo, que tinha fé nele, porque ele foi buscar justamente Jesus depois de ele ter sido morto, satisfazendo a vontade da morte de Jesus de todos aqueles judeus. Ele foi um dos que foi sepultar Jesus, demonstrando respeito. E aí nós podemos observar que realmente as pressões para nós não mostrarmos o que nós pensamos, de acordo com a nossa comunidade, com o que as pessoas da nossa volta pensam, com o que as pessoas que nos instruíram pensam, pode fazer com que nós nos sintamos inibidos de demonstrar a fé, mesmo que nós tenhamos evidências do que a Bíblia está dizendo, do que nós realmente acreditamos. Mas esse exemplo de Nicodemos nos mostra que nós podemos ter realmente coragem de defender o que nós acreditamos e que, no final das contas, isso faz com que nós estejamos agradando a Deus e agradando a Jesus. O que é interessante é que o próprio Jesus Cristo, ele mostrou que era importante nós confessarmos a fé que nós temos. E a gente pode ver isso em Mateus capítulo 10, os versículos 32 e 33. Veja o que diz. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Jesus, ele demonstrou que aquelas pessoas que estavam vendo que ele era o Cristo,
que realmente admitiam isso no coração, elas precisavam ter coragem de confessar a Jesus Cristo. Porque só por meio disso que essas pessoas, elas realmente também seriam confessadas diante do Pai por meio de Jesus Cristo. Então essa coragem é necessária para aqueles que são verdadeiros cristãos, que querem demonstrar que são verdadeiros cristãos. Por isso hoje nós podemos realmente encontrar dificuldades, assim como o próprio Nicodemos encontrou. Mas se nós tivermos evidências do Cristo, evidências do que nós acreditamos, que nós estamos vendo na Bíblia, estudando, adquirindo realmente uma compreensão, um entendimento, nós precisamos nos esforçar em fazer o que o próprio Nicodemos fez. Às vezes podemos ter medo, mas podemos nos esforçar em demonstrar coragem de defender o que nós acreditamos. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, possa também colocar os seus comentários, as suas opiniões, sugestões de temas, para que eu possa também estudar. Eu sou, assim como você, uma pessoa que se esforça apenas em entender a Bíblia e estudar ela. Fique à vontade também para curtir e compartilhar esse vídeo com outros. Até o próximo vídeo.